A lei do cultivador. Por que você deve se tornar indispensável? Lei 11. Você já parou para pensar por que algumas pessoas são descartadas da noite para o dia, enquanto outras parecem intocáveis, mesmo quando cometem erros? Deixa eu te contar a história da Carla. Ela trabalhou durante 8 anos como assistente executiva de um empresário de sucesso. Carla era impecável, organizava a agenda dele, resolvia problemas, cuidava de toda a logística da empresa, atendia clientes, gerenciava crises. Ela era útil, extremamente útil. O chefe sempre dizia: Carla, você é essencial para mim. Carla acreditava nisso. Ela trabalhava finais de semana, abria mão de férias, estava sempre disponível. Sua vida girava em torno de ser útil para aquele homem. Até que um dia, o empresário contratou uma assistente mais jovem, com metade do salário de Carla. Em 3 meses, essa nova assistente aprendeu tudo o que Carla fazia. E sabe o que aconteceu? Carla foi demitida por videoconferência, com uma mensagem fria: estamos reestruturando. Obrigado pelos serviços prestados. 8 anos de dedicação, de lealdade, de ser útil. E ela foi descartada como um papel amassado. Por quê? Porque Carla era substituível. Essa é a realidade brutal que ninguém quer te contar. Ser útil não te protege. Ser útil é ser descartável. A utilidade tem prazo de validade. E quando esse prazo acaba, você é cortado sem dó nem piedade. Bem-vindo à Lei 11 do livro As 48 Leis do Poder. Mantenha as pessoas dependentes de você. Essa lei é sobre transformar sua posição de servo útil em controlador indispensável. É sobre criar uma dependência estratégica tão forte que te descartar se torne impossível ou extremamente custoso. Porque a verdade nua e crua é esta: no jogo do poder, você ou é necessário ou é nada. Agora, presta atenção. O mundo está cheio de pessoas úteis. Pessoas que fazem o trabalho, que cumprem as tarefas, que são competentes e dedicadas, mas utilidade não gera proteção. Utilidade gera exploração, porque tudo que é útil pode ser replicado, ensinado, terceirizado, automatizado ou simplesmente substituído por alguém mais barato, mais jovem, mais conveniente. O narcisista, o chefe manipulador, o parceiro explorador, eles não valorizam sua lealdade. Eles valorizam sua necessidade. E enquanto você for apenas útil, você está vivendo sob a ameaça constante do descarte. A qualquer momento, alguém pode aparecer e fazer o que você faz. E quando isso acontece, você descobre que toda aquela conversa de você é essencial era mentira. Você era essencial até deixar de ser conveniente. A Lei 11 é o antídoto para essa armadilha. Ela te ensina que a única forma de garantir seu valor e seu poder é se tornar indispensável. E indispensável não significa apenas ser bom no que faz. Significa monopolizar algo vital. Significa ser o único que tem acesso a uma informação crítica. O único que domina uma habilidade específica. O único que resolve um problema que ninguém mais consegue resolver. Significa que te remover da equação custa mais do que te manter. Quando você é indispensável, você não é mais um empregado ou um parceiro. Você é um ativo estratégico. E ativos estratégicos não são descartados. Eles são protegidos, valorizados e pagos pelo que valem. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas tem medo de ser indispensável. Elas preferem ser úteis. Por quê? Porque ser útil é mais fácil. Ser útil é fazer o que te mandam. Cumprir a função. Não causar problemas. Ser indispensável exige coragem. Exige que você identifique o ativo-chave que ninguém mais tem e que você proteja esse ativo como um segredo de Estado. Exige que você se posicione como o monopólio, como a única fonte de algo vital. E isso assusta as pessoas, porque quando você é indispensável, você tem poder. E poder gera inveja, medo e respeito. Mas também te torna intocável. Você é direto com você. Se hoje você pode ser substituído, você está em perigo. Não importa quanto tempo você trabalhou em um lugar, não importa quantos favores você fez, não importa o quanto você se sacrificou. Se alguém pode fazer o que você faz, você é descartável. E o narcisista, o manipulador, o explorador, eles sabem disso. Eles mantêm você por conveniência, não por necessidade. E no momento em que a conveniência mudar, você será cortado sem aviso, sem gratidão, sem remorso. Porque no mundo do poder, lealdade não vale nada. O que vale é dependência. E se você não criou dependência, você não tem proteção. A Lei 11 é brutal porque ela expõe a verdade. Você não é valorizado pelo que você dá. Você é valorizado
pelo que só você pode dar. Carla dava muito. Ela dava tudo, mas tudo que ela dava podia ser dado por outra pessoa. E por isso, ela foi descartada. Se Carla tivesse monopolizado algo crítico, se ela fosse a única com acesso a informações vitais da empresa, se ela fosse a única capaz de negociar com um cliente importante, se ela fosse a única que sabia como resolver uma crise específica, ela seria indispensável. E indispensáveis não são demitidos. Eles são promovidos, valorizados e temidos. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora é: você é útil ou indispensável? Se a resposta é útil, você está vivendo na beira do precipício. A qualquer momento, você pode ser empurrado, e quando isso acontecer, você vai descobrir que toda a sua dedicação, toda a sua lealdade, toda a sua utilidade não valeram nada, porque no final, você era substituível. E substituíveis são sempre descartados. Sempre. A Lei 11 é a sua única proteção contra esse destino. E se você não aplicá-la, você será a próxima Carla. É só uma questão de tempo. Por que alguém que você serviu fielmente durante anos de repente te descarta como lixo? A resposta é simples e dolorosa. Porque você deixou de ser necessário. Vamos entender o mecanismo por trás disso. O narcisista, o manipulador, o chefe explorador, o parceiro tóxico. Essas pessoas não operam com base em gratidão ou lealdade. Elas operam com base em cálculo frio. Elas te mantêm enquanto você fornece algo que elas precisam e te descartam no segundo em que podem obter a mesma coisa de outra fonte, de forma mais barata, mais conveniente ou mais controlável. É uma equação simples. Benefício versus custo. Se o custo de te manter é maior que o benefício que você traz, você é cortado. Se alguém mais barato ou mais jovem pode fazer o que você faz, você é cortado. Se você começa a pedir demais, a questionar, a exigir reconhecimento, você é cortado, porque você era útil, não indispensável. E utilidade é sempre temporária. A grande ilusão que as pessoas vivem é achar que lealdade gera proteção. Eu trabalhei aqui por 10 anos, eu me dediquei, eu fui fiel. Eles não vão me descartar. Lê do engano. Lealdade não significa nada para quem está no controle. Lealdade é fraca. Lealdade é emocional. Lealdade pode ser ignorada. O que não pode ser ignorado é necessidade. Quando alguém precisa de você, quando alguém depende de você para algo vital, essa pessoa não pode te descartar sem sofrer consequências graves. Essa é a diferença brutal entre ser leal e ser necessário. Lealdade é opcional. Necessidade é obrigatória. Agora, vamos falar sobre o que realmente torna alguém indispensável. O monopólio de um ativo-chave. O que é um ativo-chave? É algo que um narcisista ou o sistema precisa e que só você pode fornecer. Pode ser um conhecimento técnico único, que ninguém mais na empresa domina. Pode ser o relacionamento exclusivo com um cliente importante, onde você é o único ponto de contato e de confiança. Pode ser o acesso a informações críticas que só você sabe onde estão ou como interpretar. Pode ser a habilidade de resolver crises específicas que sem você gerariam perdas enormes. O ativo-chave é aquilo que, se você sair, deixa um buraco que não pode ser preenchido rapidamente. E quando você monopoliza esse ativo, você se torna o cultivador. Você cultiva a dependência. E quem depende de você não pode te descartar. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Elas fazem o oposto. Elas compartilham tudo o que sabem. Elas ensinam todos os seus truques. Elas documentam cada processo. Elas tornam seu trabalho replicável. Por quê? Porque elas querem ser boas colegas. Querem ajudar a equipe, querem ser reconhecidas como colaborativas. E o que acontece? Elas cavam a própria cova. Porque no momento em que você torna seu conhecimento público, você perde o monopólio, e sem monopólio, você não é indispensável. Você é apenas mais um. E mais um pode ser substituído a qualquer momento. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine 2 funcionários em uma empresa de tecnologia. O primeiro, vamos chamar de João, é extremamente competente. Ele domina vários sistemas, resolve problemas, sempre ajuda os colegas, documenta tudo o que faz, treina os novatos. João é útil, muito útil. Agora imagine a segunda funcionária, a Fernanda. Fernanda é a única pessoa na empresa que conhece profundamente o sistema antigo, crítico,
que processa todas as transações financeiras. Esse sistema é complexo, mal documentado e nenhum fornecedor externo conhece ele. Fernanda não compartilha esse conhecimento. Ele resolve os problemas quando aparecem, mas nunca ensina ninguém completamente. Ela é a guardiã desse sistema. Quem você acha que tem mais poder? Quem você acha que será descartado? Primeiro, em uma reestruturação, João será cortado. Fernanda será mantida. Por quê? Porque João é substituível. Fernanda é indispensável. Descartar Fernanda significa paralisar o sistema financeiro da empresa. Descartar João significa apenas redistribuir suas tarefas para outras pessoas. Agora, presta atenção. O narcisista e o manipulador odeiam dependência. Eles odeiam precisar de alguém, porque dependência é vulnerabilidade. E eles não gostam de ser vulneráveis, mas eles não têm escolha. Se você monopoliza algo vital, eles precisam te engolir. Eles vão te odiar por isso. Vão tentar te substituir. Vão te testar, mas não vão te descartar. Porque o custo é alto demais. E essa é a posição de poder. Você não precisa ser amado. Você precisa ser necessário. O amor é volátil. A necessidade é sólida. O mecanismo da substituição funciona assim. O narcisista está sempre avaliando quem pode ser trocado sem custo. Ele olha para você e se pergunta: se eu tirar essa pessoa, o que eu perco? Posso encontrar outra pessoa que faça o mesmo? Quanto tempo e dinheiro vai custar treinar um substituto? Se a resposta for não perco muito ou posso treinar alguém rápido, você está na lista de corte. Mas se a resposta for eu perco algo crítico ou não consigo substituir essa pessoa sem um grande custo, você está protegido. E a diferença entre essas duas respostas é a Lei 11. É o monopólio do ativo-chave. Vou te contar outra situação comum. O casal, onde um dos parceiros cuida de toda a logística da vida do outro. Paga as contas, organiza a casa, cuida dos filhos, resolve problemas. Esse parceiro é útil, muito útil. Mas o que acontece quando o outro encontra alguém que também pode fazer essas coisas? Ou quando o outro simplesmente decide que pode terceirizar essas tarefas, contratar uma babá, uma empregada, um contador? O parceiro útil é descartado, porque ele não monopolizava nada vital. Ele era uma conveniência. E conveniências são substituíveis. Agora, imagine um parceiro que é o único que tem conexão emocional profunda com os filhos, ou que é o único ponto de contato com a família estendida, ou que é o único que administra um negócio familiar crítico. Esse parceiro é indispensável. Descartá-lo gera um custo emocional, social ou financeiro tão alto que não compensa. E por isso, ele não é descartado. A Lei 11 te ensina a pensar estrategicamente. Não basta trabalhar duro. Não basta ser competente. Você precisa identificar qual é o ativo-chave na sua situação e monopolizá-lo. Se você trabalha em uma empresa, pergunte-se: o que só eu sei fazer aqui? O que, se eu sair, vai deixar um buraco? Se a resposta é nada, você está em perigo. Você precisa criar esse ativo. Aprenda algo que ninguém mais sabe. Torne-se o especialista em algo crítico. Controle o acesso a algo vital. Se você está num relacionamento, pergunte-se: o que eu forneço que ninguém mais pode fornecer? O que me torna insubstituível? Se a resposta é só logística ou só serviços, você está vulnerável. Você precisa aprofundar sua conexão, sua contribuição única, seu papel insubstituível na vida da outra pessoa. E aqui está a parte mais sombria. O cultivador, aquele que aplica a Lei 11 perfeitamente, não apenas monopoliza o ativo-chave, ele também sabota sutilmente qualquer tentativa de terceiros aprenderem ou acessarem esse ativo. Ele torna o conhecimento mais complexo do que realmente é. Ele cria uma aura de dificuldade. Ele mantém certos detalhes sempre vagos. Ele se certifica de que sua saída seria catastrófica. Isso parece cruel? Talvez, mas é a única forma de garantir que você não será descartado. Porque o mundo não é gentil com quem é substituível. O mundo descarta, explora e esquece. A Lei 11 é a sua proteção contra esse destino. É a sua armadura. E se você não a usar, você será a próxima vítima do mecanismo da substituição. É inevitável. Agora vamos falar sobre o preço que você paga quando viola a Lei 11. Vamos falar sobre o que acontece quando você é substituível. O primeiro custo é a ameaça constante. Quando você pode ser substituído, você vive com medo. Medo de ser cortado, medo de perder seu emprego, medo de ser trocado, medo de que sua dedicação não signifique nada.
E esse medo te paralisa. Você aceita condições ruins. Você engole desrespeito. Você trabalha além do limite. Você abre mão de férias, de saúde, de família. Por quê? Porque você está tentando se tornar tão útil que eles não possam te dispensar. Mas a verdade é que quanto mais útil você é, mais descartável você se torna. Porque a utilidade cria dependência temporária, não permanente. Você é útil hoje. Amanhã, alguém mais jovem, mais barato, mais conveniente será útil. E você será cortado. E todo aquele sacrifício, todo aquele medo foi em vão. O segundo custo é a perda de voz. Quando você é substituível, você não tem poder de negociação. Você não pode exigir um aumento, você não pode questionar decisões. Você não pode dizer não, porque se você causar problema, você é cortado. E eles sabem disso. O narcisista, o chefe, o manipulador, eles sabem que você precisa deles mais do que eles precisam de você. E eles usam isso contra você. Eles te exploram. Eles te pressionam. Eles te fazem aceitar migalhas, enquanto te dizem que você deveria ser grato por ter um emprego, por estar no relacionamento, por ter a oportunidade. E você engole, porque você não tem escolha, porque você é substituível. E substituíveis não têm voz. Eles apenas obedecem. O terceiro custo é a exploração silenciosa. Quando você é útil, mas não indispensável, você é usado ao máximo. Você recebe as tarefas mais difíceis, os horários piores, as demandas mais absurdas. Por quê? Porque você aceita. Porque você está tentando provar seu valor. Mas aqui está a verdade cruel. Você nunca vai provar seu valor sendo útil. Porque o valor no jogo do poder não vem de quanto você dá, vem de quanto você controla. Se você não controla nada vital, você não tem valor estratégico. Você tem valor operacional. E valor operacional é descartável. É como uma ferramenta útil enquanto funciona, substituída quando quebra ou quando aparece uma ferramenta melhor. Vamos olhar para exemplos reais. Você conhece aquela pessoa que trabalha há 15 anos na mesma empresa, sempre foi dedicada, sempre fez hora extra, sempre ajudou todo mundo e nunca foi promovida? Sabe por quê? Porque ela é útil demais onde está. Ela resolve tantos problemas que ninguém quer movê-la de posição. E ela não tem poder de exigir a promoção porque ela não é indispensável. Ela é apenas muito útil. Se ela sair, alguém mais será treinado. Talvez o trabalho fique mais difícil por uns meses, mas a empresa sobrevive. E por isso, ela fica estagnada, explorada, presa na mesma posição, enquanto pessoas menos competentes, mas mais estratégicas, sobem. Por quê? Porque essas pessoas aplicam a Lei 11. Elas monopolizam algo crítico. Elas se tornam indispensáveis. E indispensáveis são promovidos, não para recompensá-los, mas para mantê-los satisfeitos e leais, porque perdê-los seria caro demais. Agora, imagine um relacionamento amoroso. Uma pessoa que faz tudo pelo parceiro, cozinha, limpa, organiza, cuida, resolve problemas, dá suporte emocional, mas esse parceiro não valoriza nada disso. Por quê? Porque tudo isso pode ser obtido de outra pessoa ou de serviços pagos. Não há monopólio, não há indispensabilidade. E quando esse parceiro encontra alguém mais atraente, mais jovem, mais interessante, ele descarta o primeiro sem culpa. Porque o primeiro era apenas útil. E utilidade não gera amor, não gera respeito, não gera compromisso, gera conveniência. E quando a conveniência acaba, você é descartado. Já a pessoa que monopoliza algo único no relacionamento, seja uma conexão emocional profunda, seja o controle de recursos importantes, seja o acesso a redes sociais ou familiares críticas, essa pessoa não é facilmente descartada, porque o custo de perdê-la é alto. O quarto custo é o descarte sem aviso. Esse é o mais brutal. Você trabalha anos, dá tudo de si, acredita que construiu algo, que tem um lugar garantido, e de repente, do nada, você é cortado, demitido por e-mail, trocado sem explicação, descartado como se nunca tivesse existido, e você fica em choque. Como isso é possível? Eu fiz tudo certo. Eu fui leal. Eu fui útil. E aí você entende. Justamente porque você foi apenas útil, você foi descartado. Porque utilidade não cria laços, não cria proteção, não cria necessidade. E sem necessidade, você não é nada. Você é só mais um. E mais um pode ser substituído sem dó. A Lei 11 revela uma verdade que a sociedade esconde de você. Lealdade é uma mentira.
Dedicação é uma ilusão. O único contrato real entre você e qualquer sistema, empresa, relacionamento, grupo, é o contrato de necessidade. Eu preciso de você, então eu te mantenho. Eu não preciso de você, então eu te descarto. Não importa quanto tempo você serviu. Não importa quantos sacrifícios você fez. Não importa quanta gratidão eles deveriam ter. Se você pode ser substituído, você será. É frio. É cruel. Mas é a verdade. E quem não aceita essa verdade vive na fantasia e acaba destruído por ela. Deixa eu te dar mais um exemplo. Você já viu empresas demitindo funcionários que trabalham lá há décadas para cortar custos? Funcionários que ajudaram a construir a empresa, que foram leais durante crises, que deram a vida pelo negócio, e eles são cortados sem piedade. Por quê? Porque eles eram úteis, não indispensáveis. E quando a empresa precisa reduzir custos, ela corta o que não é vital. Ela mantém apenas quem monopoliza algo crítico. O funcionário que conhece o sistema que ninguém mais entende, esse fica. O funcionário que tem um relacionamento com um cliente mais importante, esse fica. O funcionário leal que faz um trabalho que qualquer um pode aprender, esse é cortado. E ele fica indignado. Como eles puderam fazer isso comigo? Eles puderam porque você era substituível. E substituíveis são sempre os primeiros a ir. O quinto custo é a perda de identidade e autoestima. Quando você é descartado depois de anos sendo útil, você entra em colapso. Porque você construiu sua identidade em torno de servir. Você se definia pela sua utilidade. Eu sou o funcionário dedicado. Eu sou o parceiro que cuida de tudo. Eu sou aquele que resolve problemas. E quando você é cortado, você perde isso. Você perde sua identidade. E você se pergunta: quem eu sou sem isso? Qual é o meu valor? E a resposta é dolorosa. Você não tem valor estratégico. Você tinha valor operacional. E valor operacional é temporário. Você era uma peça que foi substituída. E agora você precisa reconstruir do zero. E isso dói. Dói porque você percebe que todo aquele tempo, toda aquela energia, toda aquela dedicação foram desperdiçados. Porque você nunca foi indispensável. Você foi apenas útil. E útil não é suficiente. A Lei 11 te ensina que o único caminho para evitar esses custos é mudar de estratégia. Pare de tentar ser útil. Comece a monopolizar o que é vital. Identifique o ativo-chave e torne-se o guardião dele. Não compartilhe tudo que você sabe. Não documente cada detalhe. Não torne seu trabalho fácil de replicar. Mantenha um monopólio sobre algo crítico. E quando você fizer isso, você sairá da posição de vulnerabilidade e entrará na posição de poder. Você não será mais ameaçado. Você não perderá sua voz. Você não será explorado silenciosamente. E você não será descartado, porque descartá-lo será caro demais. E é isso que te protege. Não amor, não gratidão, não lealdade. Custo. O custo de te perder. Quando esse custo é alto, você é intocável. Quando esse custo é baixo, você é descartável. A escolha é sua. Então, como você sai dessa armadilha? Como você para de ser descartável e se torna indispensável? A primeira coisa que você precisa entender é: indispensabilidade não é um presente. Ninguém vai te dar. Você precisa construir. E construir indispensabilidade exige coragem. Exige que você pare de jogar o jogo da utilidade e comece a jogar o jogo do poder. Exige que você identifique o que só você pode fornecer e que você proteja esse ativo como se sua vida dependesse disso. Porque no mundo do poder, sua sobrevivência realmente depende disso. O primeiro passo é a identificação do ativo-chave. Olhe para a sua situação atual, seja no trabalho, no relacionamento, nos negócios, em qualquer área da sua vida. Pergunte-se: o que aqui é crítico? O que, se parasse de funcionar, geraria uma crise? Pode ser um sistema, um conhecimento, um relacionamento, um processo, uma habilidade. Identifique esse ativo. Então, pergunte-se: quantas pessoas controlam esse ativo? Quantas pessoas sabem como lidar com ele? Se a resposta for várias pessoas, você não tem monopólio. Você precisa encontrar outro ativo ou precisa se tornar o melhor, o mais profundo, o mais confiável nesse ativo. Mas se a resposta for poucas pessoas ou só eu, você encontrou seu ativo-chave. Esse é o seu ouro. E agora você precisa cultivá-lo. O segundo passo é o monopólio. Você precisa se tornar o único ou o principal guardião desse ativo. Como? Primeiro,
Aprofunde seu conhecimento. Torne-se insubstituível pelo nível de especialização. Se é um sistema técnico, domine cada detalhe, cada exceção, cada problema potencial. Se é um relacionamento com um cliente ou parceiro, fortaleça essa conexão, até que a confiança esteja centrada em você, não na empresa ou na função. Se é um conhecimento específico, vá além do que qualquer outra pessoa está disposta a ir. Segundo, proteja seu conhecimento. Não compartilhe tudo. Não documente todos os detalhes. Não treine substitutos completos. Compartilhe o suficiente para parecer colaborativo, mas mantenha os segredos vitais com você. Isso parece egoísta, talvez, mas a alternativa é ser descartado. E você precisa escolher. Você quer ser a boa pessoa que é descartada ou o cultivador que é indispensável? O terceiro passo é demonstrar o custo da sua ausência. Você vai precisar deixar claro, de forma sutil, que te perder seria caro. Como? Resolva crises que ninguém mais consegue resolver. Torne-se a pessoa que é chamada quando algo crítico quebra. Quando você resolve essas crises de forma brilhante, as pessoas começam a perceber. Sem essa pessoa, estaríamos perdidos. Mas atenção, você não pode fazer isso de forma arrogante ou agressiva. Você faz isso de forma natural, competente, indispensável. Você não precisa dizer, eu sou indispensável. As pessoas percebem isso sozinhas, quando veem o que acontece quando você não está disponível. O quarto passo é gerenciar a visibilidade. Aqui está um segredo que poucos entendem. Você não pode ser indispensável em algo invisível. Se ninguém sabe que você controla algo crítico, seu monopólio não tem valor. Você precisa tornar sua indispensabilidade visível para quem toma decisões. Como? Relatórios estratégicos, conversas onde você menciona os desafios que só você pode resolver. Momentos onde você demonstra que um problema seria catastrófico sem você. Mas, novamente, de forma sutil. Você não está se gabando. Você está educando as pessoas sobre a realidade. Você é vital, e vital não pode ser cortado. Agora, vamos falar sobre a mudança de mentalidade. A maioria das pessoas tem medo de aplicar a Lei 11, porque elas foram condicionadas a acreditar que compartilhar é virtuoso. E olha, em um mundo ideal, isso seria lindo, mas não vivemos em um mundo ideal. Vivemos em um mundo onde você é descartado se for substituível. Então você precisa escolher. Você quer ser virtuoso e descartável ou estratégico e indispensável? Não é uma escolha confortável, mas é uma escolha necessária. E se você escolher ser indispensável, você precisa abraçar o fato de que nem todo mundo vai gostar de você. O narcisista vai te odiar porque ele depende de você. Colegas vão te invejar porque você tem poder que eles não têm. Mas eles não vão te descartar. E essa é a diferença que importa. Deixa eu te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Voltemos à Fernanda. A funcionária que monopoliza o sistema financeiro antigo, ela não é arrogante. Ela não se gaba. Mas quando o problema aparece nesse sistema, ela é a única que pode resolver. E ela resolve rápido. E todo mundo na empresa sabe disso. Quando a empresa pensa em reestruturação, o nome de Fernanda nunca entra na lista de cortes. Por quê? Porque perdê-la significa arriscar o colapso do sistema financeiro. E ninguém quer assumir esse risco. Fernanda aplicou a Lei 11 perfeitamente. Ela identificou o ativo-chave, monopolizou ele, demonstrou o custo da sua ausência e gerenciou a visibilidade. E agora, ela é intocável. Agora, vamos falar sobre o relacionamento pessoal. Como você se torna indispensável em um relacionamento? Não sendo o parceiro que faz tudo, não sendo o parceiro útil. Você se torna indispensável sendo o parceiro que fornece algo único, profundo, insubstituível. Pode ser uma conexão emocional que ninguém mais consegue criar. Pode ser um papel crítico na vida da pessoa, como o único que entende verdadeiramente seus medos e sonhos. Pode ser o controle de algo vital, como o acesso a recursos, redes sociais ou familiares. Pode ser a pessoa que resolve crises emocionais ou práticas que ninguém mais consegue resolver. Mas o ponto é, você precisa monopolizar algo que não pode ser facilmente replicado. Se você é apenas o parceiro que cozinha bem, você pode ser substituído por um chefe ou um delivery. Se você é apenas o parceiro que cuida da logística, você pode ser substituído por um assistente. Mas se você é o parceiro que entende a alma da outra pessoa de uma forma única, que criou uma conexão emocional profunda e insubstituível, você é indispensável. E indispensáveis não são trocados facilmente. A Lei 11 também te ensina a projetar autoridade. Quando você é indispensável, as pessoas te tratam diferente. Elas te respeitam.
Elas te temem um pouco, porque elas sabem que te perder seria um desastre. E esse respeito te dá poder de negociação. Você pode exigir melhores condições, você pode dizer não, você pode colocar limites, porque você não está mais em uma posição vulnerável. Você está em uma posição de poder. E poder te protege, poder te valoriza. Poder te torna intocável. Mas atenção, aplicar a Lei 11 exige equilíbrio. Se você se tornar arrogante, se você abusar do seu poder, se você usar sua indispensabilidade para humilhar ou explorar os outros, você vai criar inimigos. E inimigos trabalharão para te derrubar. Eles vão tentar aprender seu conhecimento, vão tentar te substituir, vão tentar te sabotar. Então, você precisa ser estratégico, mas não cruel. Você precisa ser indispensável, mas não insuportável. Mantenha seu monopólio, mas seja diplomático. Demonstre seu valor, mas não esfregue na cara das pessoas. Seja a pessoa que eles precisam, mas também a pessoa que eles, no fundo, respeitam. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual é a habilidade única, o conhecimento crítico, o relacionamento vital que você vai monopolizar? O que você vai transformar no seu ativo-chave? Porque se você não tem uma resposta para essa pergunta, você está em perigo. Você está vivendo na zona de substituibilidade. E substituibilidade é o caminho para o descarte. Você precisa identificar seu ativo-chave hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. E você precisa começar a cultivar a dependência em torno desse ativo. Porque cada dia que você passa, sendo apenas útil, é um dia mais perto do descarte. A Lei 11 não é sobre ser egoísta. É sobre sobrevivência. É sobre proteção. É sobre garantir que você não será descartado depois de anos de dedicação. É sobre ter poder em um mundo que não respeita a lealdade. É sobre ser valorizado não pelo que você dá, mas pelo que só você pode dar. E se você aplicar essa lei com inteligência, com estratégia, com coragem, você nunca mais viverá no medo de ser substituído. Você viverá na segurança de ser indispensável. E indispensáveis dominam, indispensáveis controlam. Indispensáveis são intocáveis. Então, aqui está o seu desafio. Nos comentários abaixo, me conta qual é o ativo-chave que você vai monopolizar. Qual é a habilidade, o conhecimento, o relacionamento que você vai transformar no seu escudo contra o descarte. Seja específico, seja honesto. E comece hoje a cultivar a dependência em torno desse ativo. Porque a Lei 11 não é teoria, é ação. E quem age, domina. Quem hesita é descartado. A escolha é sua. Mas se você escolher a indispensabilidade, você nunca mais será vulnerável. Você será o cultivador. E o cultivador é quem sempre sobrevive.